Olá, minha gente, graças e paz, eu sou Tairone Rodrigues e eu estou aqui para dar continuidade à nossa sequência de vídeos e hoje, claro, evidentemente, mais um tema que foi solicitado por algumas pessoas. Hoje eu quero falar para vocês sobre a última bolacha do pacote. Eu sei que esse tema é um tema diferente, talvez porque esse não é o tema, essa é só uma frase de efeito que eu coloquei para poder dar título a esse vídeo. Mas o tema desse vídeo, na verdade, é um crente, um cristão, pode namorar com alguém que não faz parte da sua mesma fé? Antes de qualquer coisa, é preciso deixar muito bem claro que há inúmeras diferenças entre o comportamento e a forma de lidar entre quem é cristão e quem não é, ou nesse caso, entre quem é crente protestante, ou quem é crente católico, ou quem é da Umbanda, enfim. Existem inúmeras diferenças entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 18, faz referência a esse momento, que vai chegar esse momento, em que nós veremos essa diferença outra vez entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. É por isso que alguém perguntou, mas é possível? É errado? Pode, não pode namorar com alguém que não é crente? Para poder responder essa pergunta, é preciso primeiro nós analisarmos alguns aspectos dispostos dentro de textos bíblicos, a fim de que a gente consiga compreender melhor qual é o conceito bíblico, ok? Dessa maneira, a primeira coisa que precisamos saber é que não existe a palavra namoro na Bíblia. Primeira coisa, não há a palavra namoro na Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar duas palavras, noivado e casamento. Por quê? Porque a palavra namoro é algo muito mais recente, não está dentro do contexto bíblico, não foi colocado dentro do contexto bíblico. Porque o namoro basicamente é uma fase de conhecimento, do qual, dentro do contexto bíblico, não havia essa necessidade, pois as pessoas, elas normalmente eram prometidas a um determinado cônjuge, dentro do contexto familiar, dentro daquilo que fosse possível pagar, e elas noivavam, esperavam uma estruturação do noivo, e então casavam. Então não há a palavra namoro, ok? Mas antes de continuar falando aqui sobre aquilo que vamos falar, preciso que vocês entendam o que é que está escrito, qual é o conselho de Paulo sobre essas questões. Só uma observação, eu vou dar os conselhos aqui mais direcionados aos meninos, ok? Serão conselhos mais direcionados aos rapazes, que em alguns casos vão se ligar também aos conceitos femininos, mas nesse vídeo é mais focado aos meninos. Vamos ver o que Paulo diz sobre esse quesito de namoro, de relacionamento, de noivado, de casamento. Vamos ver o que Paulo está dizendo? 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 25, 26 e 27. Diz o seguinte, olha só. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Só que esse conselho não para por aqui. Esse conselho vem de alguns versículos anteriores. Vamos ver? Veja, o mesmo capítulo 7, no versículo de número 8. Olha o que vai dizer. Versículos 8, 9, e depois nós vamos fazer menção do versículo de número 32. Olha o que está escrito. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O que realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. A razão pela qual Paulo pede para que os jovens não se casem é porque, em sua juventude, na força, no vigor da sua juventude, é muito mais fácil dedicar-se às coisas do Senhor, à obra de Deus, ao evangelismo, às missões, ao serviço social, ao serviço eclesiástico. Enquanto você está solteiro, então você tem mais de disponibilidade, mais de liberdade para fazer isso. É por esse motivo que Paulo aconselha que não se casem. Só que Paulo também dá um segundo conselho. O segundo conselho é, se você não pode se controlar, se você não pode resistir, se você percebe que você vai acabar pecando, ao invés de você pecar e você cometer um ato sexual antes do casamento, faz o seguinte, case. Porque é melhor você casar do que você viver em constante pecado. Viver abrasado é viver em um pecado da carne, de uma carne que queima, entendeu? Aquele negócio da paixão ardente, tarará. Todavia, Paulo também não para os conselhos por aí. Existe um outro conselho, e agora, dentro já do tema que nós estamos falando, que é o seguinte. Em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14, olha o que a Bíblia vai dizer. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão pode haver entre a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união há do crente com o incrédulo? Vejam, a resposta para essa questão do namoro está aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Você que é cristão, você que é crente, você é luz. Você sendo luz, logo, quem não é cristão dentro do nosso contexto bíblico, não é luz. Então, se não é luz, é trevas. Então, que comunhão, que relação, que sociedade pode haver entre você, sociedade, digo no sentido de uma relação boa, tranquila, edificante, entre você que é crente e aquele que não é?
não vai haver uma relação edificante. Por quê? Porque são vontades opostas. É o que eu falei no vídeo anterior sobre a guerra entre o espírito e a carne. Se você está em um relacionamento de oposição de propósitos, evidentemente vai chegar um momento que um dos lados vai vencer. E se você não estiver bem estruturado em Cristo, e mesmo assim você achar que pode vencer a carne e tentar e se deixar ser tentado pela carne, uma hora você vai acabar cedendo. E esse é o problema. Porque não pode haver esse consenso, não pode haver essa comunhão. Mas por que eu estou falando isso de forma tão enfática? Porque é preciso para nós cristãos, assim como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que nós conheçamos qual é a vontade de Deus. E qual é essa vontade de Deus? É a nossa santificação, que nós nos abstenhamos da prostituição. Tudo que foge de um relacionamento conjugal bíblico é considerado pela Bíblia como uma prostituição. Ah, Tereza, mas qual é o que eu vou fazer então? Eu sou solteiro, vou fazer o quê? Em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 12 e 13. Vê o que diz nesses dois versículos. Ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não acabou não. A Tito, no capítulo de número 2, no versículo de número 6 a 8, olha o que o conselho diz. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente o padrão de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sabia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E por que todas essas questões? Nos versículos 15 e 16 do mesmo livro, do capítulo 1 da Epístola de Paulo a Tito, vai dizer o porquê. Vê só. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Em resumo, é pecado você se relacionar com uma pessoa que não faz parte da mesma fé que você? Não. Todos esses conselhos aqui são conselhos do próprio Paulo para os seus filhos na fé ou para a igreja dentro do seu próprio pensamento, não dentro de um conceito de determinação divina. Então, não é pecado. Todavia, para que sejam evitados a proliferação ou a prática de alguns pecados, é necessário que sejam evitadas algumas ações. Certo? Eu recomendaria que você fizesse igual Isaac. Por exemplo, Isaac no capítulo 24, versículo 63 de Gênesis, quando ele está aguardando a vinda da sua noiva, a Bíblia vai dizer que ele saiu e foi orar. Você quer saber quem é a pessoa certa para você? Faça isso. Simplesmente ore. Tá bom? Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu agradeço a você que acompanhou. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de marcar alguém, de chamar todo mundo para ver esse vídeo, tá bom? Um beijo no coração, graça e paz e até o próximo. Fui!